Olá, salve, salve! Bem-vindo à resolução de mais uma questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva-se. Lembrando também para ativar aí o sininho da notificação para você receber aí o comunicado das novas postagens, ok? Vamos lá? Vamos resolver agora uma questão aqui trabalhando a equivalência do se então com a palavrinha pois. Questão ANS técnico, ano 2013. A proposição: a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Estaria corretamente representada por P implicação que, ou seja, se P então que, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientemente escolhidas. Primeiro um pouco de teoria, para a gente entender aí o processo da resolução. Certo, quando podemos substituir aí essa palavra pois pelo conectivo se então? E como funciona essa substituição? Veja o seguinte, exemplo, se chove, então não vou à praia. Não vou à praia, pois chove. Veja que a gente tem a mesma relação aqui, o significado é o mesmo, é uma relação de equivalência, porque chove, causa, não vou à praia, consequência, condicional. Não vou à praia, consequência, pois chove, a causa. A única relação aqui que a gente observa é a inversão. Veja que com o se então, a gente tem uma relação de causa e consequência. Quando usamos a palavra pois, essa relação aparece na forma inversa. Primeiro a consequência e depois a causa. Só que quando a gente analisa, veja que chove aqui, proposição P, chamando de proposição P, e não vou à praia, chamando de proposição Q. Quando a gente analisa isso sob o aspecto da representação literal, como podemos fazer a representação simbólica dessas duas frases, já que elas representam a mesma coisa, têm o mesmo sentido. Se chove, então não vou à praia. A gente representa o seguinte, se P, então que, pelo símbolo aí do condicional ou implicação. Sim, e essa outra frase agora, não vou à praia, pois chove, essa relação inversa, como que a gente faz para representar? Quando a gente tem assim um que, pois P, veja que o que, a relação de consequência vem primeiro, e o P, a relação de causa, aparece depois. Quando a gente vai representar simbolicamente, não há essa inversão, a gente continua representando simbolicamente pela relação aí de P condicional que, ou P implicação que, ou seja, se P então que, é a mesma coisa de que, pois P, independente da ordem aí para a frase com a escrita se então e para a frase com a escrita pois, a representação simbólica ela é a mesma. No caso aí a gente tem o que? A chamada equivalência aí entre a palavra se então e a palavrinha pois. Então estamos falando algo que refere-se a um mesmo sentido lógico. Certo, então agora aplicando aí o conhecimento, para a gente poder resolver a questão e verificar se o item está certo ou errado. O que diz aqui na questão? Diz assim, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Veja que aparece aí a palavrinha pois. A gente tem que verificar se isso aqui tem valor condicional. E como que a gente faz para verificar se isso tem um valor condicional? A gente elimina, a gente vai substituir essa palavra. Substituir por quem? Pelo se então. Agora, lembrando que quando eu tenho essa relação de que, pois P,
O antecedente é o que aparece logo em seguida a essa palavrinha pois. Então teríamos o seguinte, ó, se o ensino profissionalizante não faz parte, né, da grande maioria dos centros de ensino, então a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. Então, analisando isso aqui, o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria do centro de ensino, isso é causa. A escola não prepara com eficácia o jovem para a vida é a consequência, ou seja, essa relaçãozinha entre causa e consequência temos o quê? Uma condicional. Logo, a gente pode trocar essa palavra pois aí pelo conectivo se, então, ok? Quando a gente representa aqui na forma simbólica, a gente vai escrever P condicional que, ou P implicação que, se P, então que. E o que diz a questão? Exatamente isso, ó. Veja que ele pegou aqui essa estrutura e diz o quê? Que são proposições lógicas convenientemente escolhidas. O que quer dizer convenientemente escolhidas? Que a letra aqui, não importa quais letras a gente está utilizando. Nesse caso aqui, foi adotado aqui uma escolha pelas letras P, Q. Mas poderia ter sido A, B, poderia ter sido M, N, poderia ter sido X, Y. Quando dizem ó, convenientemente escolhidas, quer dizer que eu posso pegar aí, né, quaisquer letras lá do alfabeto para representar aqui as proposições simples. Logo, nesse caso aqui, ó, esse pois tem valor condicional aqui de P, condicional que? Sim, o item está correto, ok? Beleza? Ok, muito bom estar aí contigo, ó, poder levar mais dicas, mais resolução de questões e poder avançar aí nos conhecimentos, ok? Né? Então, bons estudos e até uma próxima.